Essa mancha brilhante à frente da imagem é nossa galáxia irmã Andrômeda, sendo a coisa mais distante que a maioria de nós humanos pode ver a olho nu. Andrômeda está a cerca de 2,5 milhões de anos-luz da Terra, o que para nós humanos é uma distância incrivelmente vasta, mas para a escala cósmica nem é tão distante assim. No vídeo de hoje vamos fazer uma viagem até esta fascinante galáxia. Se você gostar desse material, se inscreva no canal Ciência e Curiosidades e explore com a gente esse fantástico universo. A Via Láctea, onde se localiza o nosso planeta, é uma galáxia espiral barrada, tendo cerca de 13,6 bilhões de anos. Seus grandes braços giratórios podem ser vistos se estendendo pelo cosmos, criando uma forma de disco que abrange uma área de mais de 100 mil anos-luz. Desse ângulo, é incrível pensar que nossa estrela, o Sol, é apenas uma entre bilhões de estrelas que compõem nossa galáxia. Os cientistas estimam que na Via Láctea contenha entre 200 a 400 bilhões de estrelas, tendo uma média de 2 planetas a cada estrela. E à medida que nos afastamos cada vez mais do brilho da Via Láctea, através desse simulador, podemos observar o gigantesco universo em sua volta com muitos pontos brilhantes e misteriosos. Cada ponto que você vê são galáxias inteiras espalhadas pelo universo observável. Repare que as galáxias não estão espalhadas aleatoriamente. Ao invés disso, elas estão agrupadas em aglomerados que estão gravitacionalmente ligados e intercalados com vastos vazios escuros. Esses aglomerados dão ao universo uma magnífica estrutura semelhante a uma teia de aranha. Acredita-se que o universo observável tenha trilhões de galáxias, onde já descobrimos galáxias de diferentes tipos e tamanhos. A maioria dessas galáxias está extremamente distante, só podendo ser vistas com telescópios poderosos. No entanto, há algumas galáxias que, do ponto de vista das escalas cósmicas, estão relativamente próximas da Via Láctea, próximas o suficiente para fazer parte do chamado Grupo Local. Este grupo é formado por cerca de 50 galáxias, todas dentro de um espaço de aproximadamente 10 milhões de anos-luz. A Via Láctea é apenas uma das 3 grandes galáxias do Grupo Local, mas não é a maior. A maior galáxia do Grupo Local é a Galáxia de Andrômeda. Essa magnífica galáxia recebeu o nome de onde pode ser vista do céu da Terra a constelação de Andrômeda. Assim como a Via Láctea, Andrômeda é uma galáxia espiral barrada com enormes circulares, contendo uma grande quantidade de gás, poeira e estrelas brilhantes. Andrômeda é significativamente maior que a Via Láctea, abrangendo uma área de mais de 220 mil anos-luz de diâmetro, números estes que são praticamente o dobro da nossa galáxia. Ela também possui muito mais estrelas. Em Andrômeda, os cientistas estimam que tenha cerca de 1 trilhão de estrelas. Se ela mantiver a média da Via Láctea de 2 planetas a cada estrela, somente em Andrômeda podem ter cerca de 2 trilhões de planetas. Além das estrelas individuais, Andrômeda tem mais de 400 aglomerados globulares, que são densas concentrações com milhares ou milhões de estrelas. Mas por incrível que pareça, apesar de ser maior que a Via Láctea, Andrômeda tem quase a mesma massa da nossa galáxia, de 800 bilhões de vezes a massa do Sol. Isso pode ser explicado pela distribuição das estrelas e nuvens de gás pela galáxia. Em relação ao núcleo de Andrômeda, poderosos telescópios descobriram algo em comum. Andrômeda tem um núcleo duplo, onde parecem existir 2 objetos por lá. Em imagens tiradas pelo telescópio espacial Hubble, os cientistas verificaram 2 protuberâncias brilhantes que aparecem separadas por cerca de 5 anos-luz de distância uma da outra. E assim como a grande maioria das galáxias, dentro desse centro brilhante se esconde um misterioso buraco negro supermassivo. Mas você deve estar se perguntando, podem existir 2 buracos negros supermassivos em Andrômeda? Na verdade, não, só existe um. Para explicar essa anomalia, análises orbitais revelam que, na verdade, essa região dupla deve ter sido criada por conta de uma colisão que Andrômeda teve com outra galáxia num passado distante, onde as ondas gravitacionais bagunçaram as órbitas das estrelas que estão no centro, o que criou esse núcleo duplo. Estima-se que o buraco negro supermassivo de Andrômeda tem um diâmetro de 830 milhões de quilômetros, sendo entre 150 a 200 milhões de vezes mais massivo que o Sol. Comparado com Sagitários, a estrela, que é o buraco negro supermassivo no centro da Via Láctea, que contém uma massa equivalente a 4 milhões de sóis, o buraco negro de Andrômeda é verdadeiramente colossal.
No entanto, não são apenas estrelas que orbitam o centro dessa enorme galáxia. Este objeto brilhante e amarelado que você está vendo é chamado de M110 e é uma das galáxias satélites que estão gravitacionalmente ligadas a Andrômeda. Galáxias menores, como o M110, têm sua própria coleção de estrelas, todas as quais orbitam o seu próprio centro. No entanto, tudo nelas orbitam Andrômeda. Ao todo, mais de 30 galáxias satélites como o M110 também existem por lá. A galáxia de Andrômeda, como já falamos, fica a aproximadamente 2,5 milhões de anos-luz da Via Láctea. Mas nem sempre será assim, porque ambas estão a uma rota de colisão inevitável que alterará a estrutura de cada galáxia para sempre. As galáxias estão se aproximando a cerca de 110 km por segundo e estima-se que a colisão ocorrerá daqui a 4 bilhões e meio de anos aproximadamente. Mas o que você acha quando acontece quando duas galáxias colidem? Será que ocorrem muitas colisões entre os planetas e as estrelas das duas galáxias? Já que essas duas galáxias juntas podem conter mais de 1 trilhão e 400 bilhões de estrelas? Os principais efeitos de tais interações são a remoção de matéria das galáxias e a alteração radical dos seus formatos. Galáxias grandes tendem a absorver por completo galáxias menores. Porém, quando ocorrem colisões entre duas grandes galáxias espirais como Andrômeda e a Via Láctea, a colisão entre elas tenderá a formar uma galáxia elíptica gigante sem estrutura espiral discernível. No entanto, embora as galáxias tenham bilhões de estrelas, por mais incrível que pareça, é muito improvável que as estrelas de ambas galáxias realmente colidam entre si. Isso porque o espaço vazio entre elas é gigantesco. Por razões estatísticas, algumas estrelas irão colidir, mas comparando a quantidade de estrelas que existem nesses sistemas, esse número é desprezível. Outra coisa interessante que podemos falar sobre essa colisão é o que acontecerá com os buracos negros supermassivos que estão nos centros das duas galáxias. Aqui na Via Láctea, os cientistas já conseguiram detectar ondas de choque que comprovaram se tratar de colisões entre buracos negros estelares. No caso desses buracos negros, o resultado foi uma fusão entre eles. Buracos negros estelares são aqueles que se formam depois da morte de uma estrela massiva que explodiu em um evento conhecido como supernova. Mas ainda não se sabe exatamente o que acontece com buracos negros supermassivos quando duas galáxias colidem. No entanto, diante de várias observações, os cientistas cogitam duas hipóteses. A primeira é que os buracos negros supermassivos, assim como acontece com os buracos negros estelares, vão entrar em rota de colisão, um espiralando em volta do outro, e quando finalmente se chocarem, acabarão se fundindo. A segunda hipótese é que um dos buracos negros pode ser simplesmente chutado para longe do centro da galáxia. Isso porque cientistas já detectaram galáxias que tinham dois buracos negros supermassivos com um deles longe do centro. Esse fenômeno pode acontecer quando as massas e velocidades dos buracos negros forem muito diferentes. A emissão de ondas gravitacionais acaba sendo desigual e um deles pode ser simplesmente chutado para fora, ficando longe do centro galáctico. Mas independente do que aconteça, os humanos provavelmente não estarão aqui para ver esse majestoso show cósmico. Essa é Andrômeda e suas principais características. Só nos resta imaginar o que deve existir no interior dessa incrível galáxia, com seu quase 1 trilhão de estrelas, onde há provavelmente inúmeros planetas com características e eventos inimagináveis. Bem, pessoal, chegamos ao final desse vídeo. Se você gostou desse material, se inscreva no canal e acione o sininho das notificações. Um grande abraço, tchau!